Então, acredita-se que a hemoglobina S tenha se originado de uma mutação que atingiu a hemoglobina A. Essa mutação ou mudança se refere a uma troca de bases nitrogenadas. Por exemplo, saiu a adenina, no caso da hemoglobina S, e entrou a timina. São duas bases nitrogenadas que todos nós temos. Essas bases nitrogenadas fazem parte de aminoácidos e, como consequência, esse fato resultou na mudança do aminoácido chamado ácido glutâmico, que tinha adenina, por um outro diferente, chamado valina, que tem a timina, na região, ou posição número 6 da globina beta. Esta mutação atingiu populações da África, provavelmente há 100 mil anos passados. Então você tem aqui a hemoglobina A, uma sequência pequena das bases nitrogenadas, citosina, timina, guanina, adenina. Há 100 mil anos isso daqui transformou em timina. Consequentemente surgiu a hemoglobina S. Como existe uma teoria de que isso ocorreu na África, e as pessoas que são heterozigotos, ou seja, portadores de hemoglobina AS, têm maior resistência à infecção pelo plasmódio falcíparo. A África, que tem muita malária pelo plasmódio falcíparo, fez com que o AS resistisse à seleção natural de morte pela malária. Então, o que aconteceu? A população de pessoas heterozigotas com hemoglobina S, ela cresceu, né, na região da África. E isto deu condições para que certos locais da África tenham 40% da sua população heterozigotas de hemoglobina AS. Aqui vocês estão vendo uma molécula de DNA, uma molécula muito próxima do real, e nessa posição alaranjada nós estamos indicando uma mudança de base nitrogenada, enquanto que as outras estão dentro das suas particularidades normais. Essa visão extremamente detalhada, num aumento de quase 100 mil vezes, essa única pequena lesão é capaz de causar uma série de consequências da hemoglobina dentro da hemácia. O grande problema da hemoglobina S é que quando ela solta o oxigênio, ao invés dela ficar isolada dentro da hemácia, ela se junta uma com a outra, formando como se fosse uma fila indiana de hemoglobinas S. Essa fila indiana a gente chama de polimerização, ou de polímeros de hemoglobina S. Quando isso acontece, o glóbulo vermelho ele vai se alongando, porque esses polímeros eles vão forçando o glóbulo vermelho a se esticar. Ele que era redondo, circular, de repente começa a formar polímeros, essa polimerização começa a deformar o glóbulo vermelho. Nessa deformação, algumas proteínas de membrana saem para fora. Essa saída de algumas proteínas de membrana para fora, na circulação sanguínea, é que vai ser a causa das células aderir à parede do vaso. E aí começa a adesão das células falciformes à parede do vaso, e algumas com outras células falciformes também se aderindo, e forma-se uma pelota de células falciformes aderidas entre si e com a parede do vaso, e a luz do vaso, por onde passa o sangue, vai diminuindo. Nesse momento é que começam as consequências chamadas crises dolorosas.
Então, vocês observaram as consequências de uma simples mutação genética com repercussão celular, tecidual e clínica. Evidentemente, com o passar dos anos, em 1910, o médico americano, ao examinar o sangue do seu paciente, com dores muito intensas, ele observou que essas dores eram causadas pela presença de células falciformes. E, a partir daí, em 1910, é que surgiu o tema doença das células falciformes. Só que era muito difícil fazer esse diagnóstico só pelo aspecto clínico. Somente em 1945 é que um pesquisador chamado Linus Pauling, fazendo eletroforese de pessoas que tinham a doença falciforme, ele observou que era possível separar a hemoglobina S da hemoglobina A. Foi aí que iniciou-se o diagnóstico laboratorial das hemoglobinopatias. E hoje nós temos essas técnicas muito refinadas e também, por meio de biologia molecular, você analisa bases nitrogenadas, que lhe conferem diferentes tipos de pessoas com hemoglobina S, inclusive podendo até imaginar de onde essa pessoa veio para o Brasil, de tal região da África, através da biologia molecular. Aí você entra no outro campo, no campo da antropologia. Tá certo? Então, doenças das células falciformes, ela é muito interessante. Só para vocês terem uma ideia da repercussão da mudança de um aminoácido, aqui vocês estão observando uma molécula de hemoglobina, só da globina beta. Aqui o grupo M. Aqui é o primeiro aminoácido, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aqui é o sexto. Foi justamente este aminoácido, que era o ácido glutâmico, que saiu e deu lugar à valina. Vocês observam também que existe uma proximidade desse primeiro aminoácido, que é a valina. Naturalmente, normalmente é a valina. E entrou agora um mutante chamado valina. Esses dois começam a soltar quimicamente o hidrogênio, e esse hidrogênio que foi solto por esta valina e outro que é solto por esta outra, forma pontes de hidrogênio entre si. Essas pontes de hidrogênio, eles são uma das principais mudanças na configuração globular dessa molécula. Essa molécula ela muda, no momento em que essas pontes de hidrogênio se formam, essa molécula ela muda um pouquinho a sua forma. Ao mudar, e tem centenas ou milhares mudando ao mesmo tempo, elas começam a se ligar uma com a outra, formando aquilo que eu falei de polímeros, que é uma se juntando à outra. Todo esse processo ocorre quando a molécula de hemoglobina S perde o oxigênio. Ela fica desoxigenada. Para vocês terem uma visão de como uma pecinha é capaz de desequilibrar um todo, olha, o todo da molécula de hemoglobina é isto. Aqui tem 540 aminoácidos. Aqui, por exemplo, é uma globina beta, aqui é outra beta, aqui é a alfa e aqui é outra alfa, porque as hemoglobinas são formadas por duas cadeias alfas e duas cadeias betas. Então, a mesma mutação que tem aqui, tem aqui. Então, vocês observam que é apenas este aminoácido aqui e este outro aqui capaz de desestruturar toda uma molécula com 570 e poucos aminoácidos. Porque é a localização dela. Essa localização, por incrível que possa parecer, é a pior localização onde poderia ter uma mutação.